Muito boa noite, nós estamos ao vivo em todas as redes sociais aqui do TV Sítio, no YouTube, no Facebook, também no Instagram. Quero que todo mundo que esteja aí conectado ao nosso canal, dê aquele oi, fale a cidade que está conectado, né? Estou aqui na propriedade do senhor Roberto Ferrari, que fica em Itatiba, interior de São Paulo. Senhor Roberto, muito boa noite, senhor Roberto. Boa noite. Boa noite. Hoje nós estamos aqui também com convidados ilustres. É o Luiz, que está no Rio Grande do Sul. Tá frio por aí, Luiz, ou não? Boa noite, Juarez. Boa noite, senhor Roberto. Acordamos com 4 graus e agora lá fora deve estar uns 9. O Luiz é especialista aí, escreveu inclusive um dos autores do livro Morangueiro lá da Embrapa, mais de 600 páginas, né? O que tem nesse livro aí, hein? Esse livro ele aborda o cultivo do morangueiro, né? O título é Morangueiro e desde da parte botânica, Juarez, até as questões de manejo, cultivo no solo, cultivo fora de solo, manejo do plástico, manejo integrado de pragas e doenças, né? Cuidados com o manejo da fruta em pré e pós-colheita, né? Então é quase um morango de A a Z, né, Juarez? Nós abordamos, são vários autores, né, da Embrapa e também instituições parceiras, né, de universidades, que nos ajudaram, auxiliaram a escrever esse livro, e em parceria também com o RDA, que seria a Embrapa da Coreia do Sul, né? A Embrapa teve uma parceria muito forte com a Coreia do Sul, e dessa parceria surgiu, então, o livro do Morangueiro. Legal, vamos falar com o Ronaldo, que está lá em Minas Gerais, né? Engenheiro agrônomo, especialista, dá bastante consultoria lá para os produtores em Minas Gerais. Como é que tá Minas aí? Então aqui fez frio, bastante frio semana passada, e agora hoje fez um pouquinho de calor, creio que vai chover logo logo. Mas aqui a produção tá todo vapor. Que legal, que legal. E aqui em Itatiba tá chovendo, né? Então a gente tá falando aqui, não sei se vocês estão conseguindo ouvir as gotículas de água batendo aqui na lona, né? Agora, se tivesse aqui com o cultivo no solo, o senhor já estava preocupado lá, né? Muito preocupado. Eu já teria que começar a fazer tratos culturais direto, né? O pessoal que está nos assistindo, eu vou colocar imagens aqui para vocês verem, imagens que nós fizemos durante o dia, que são imagens das estufas aqui do seu Roberto. Olha, ele mesmo que fez tudo isso aí, ó. Colocou os morões, os canteiros, uma coisa linda, né? Olha só que bonito aí, ó. Quantas estufas o senhor tem aqui? Nós estamos com 5 estufas, né? Em torno de 300 a 400 metros cada uma, né? Comporta ali em torno de 22 mil pés de morango. Certo. Se tivesse que voltar para o solo, o senhor voltaria ou não? De forma alguma. Não volta. Os funcionários falam que pode mandar eles embora, mas eles não voltam a plantar no solo. Mas... Agora o Ronaldo, ele está lá em Minas, e em Minas tem muitos produtores que ainda cultivam no solo, né, Ronaldo? Sim, a grande maioria ainda no solo. Aqui é uma região muito grande, né? É a maior região do Brasil produtora. Então ainda tem um custo um pouquinho alto, o pessoal ainda prefere um pouco do sistema do chão. Mas quem já suspendeu, está só aumentando, não vai querer plantar mais no chão também não. Verdade. É um caminho sem volta. Caminho sem volta, né? Agora, Luiz, por que será que tem produtor que ainda insiste em plantar no solo? O senhor defende que tem que ter os 2 plantios, ou se o senhor tivesse que plantar morango ia ser na estufa mesmo? Se eu tivesse que plantar e investir meu dinheiro, eu plantaria em estufa, né? Mas a questão é como o Ronaldo colocou, uma questão financeira. O investimento em estufas, e o senhor Roberto pode depois colaborar com isso, né? É muito alto inicialmente, né? Mas que esse valor de investimento para a largada da produção de morangos, ela vai ser diluída no tempo. Enquanto a produção no solo ela é mais barata, mas via de regra, ela tem uma vida útil de produção mais curta, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, em média, o produtor ele produz em torno de 8 a 10 meses no solo. Já fora de solo, nós temos exemplos de, como na estufa do seu Roberto, que está indo para o 2º ano, nós temos produtores indo para o 3º ano, e temos aqui próximo, também em Turuçu, que é uma cidade vizinha nossa, produtores que estão há 5 anos produzindo na mesma planta, na mesma estrutura. Eu vou pedir para o pessoal que está nos assistindo em casa, mandem suas perguntas
né? Através do chat aí do YouTube, também do Instagram e do Facebook. E à medida que possível nós vamos conversando aqui com os nossos especialistas, o Ronaldo e também o Luiz. Ronaldo que está em Minas, o Luiz que está lá no Rio Grande do Sul e também aqui com o seu Roberto, né? Seu Roberto, da forma como que o senhor fez aqui, quanto que o senhor gastou? Quanto que consegue economizar, na verdade, né? Da forma como o senhor fez? Na verdade, nós temos uma economia muito grande na questão dos tratos culturais, né? Principalmente as pulverizações com os fungicidas diminuem muito o custo, na verdade. E também a produtividade aumenta muito, né? No solo, nos últimos anos que a gente plantou, era 350 gramas, dificilmente chegava a meio quilo por pé. E aí não dá retorno mesmo, né? É muito pouca a produção, né? E o investimento, aqui você pode gastar de R$30 no metro quadrado, contando a compra das estufas, tudo, né? Substrato, muda, tudo, ou até R$100 no metro quadrado. O que tem que ser muito bem analisado, o que é viável, né? Porque você pode gastar tudo isso, mas o retorno às vezes nem chega, né? Sim. Então uma estufa muito cara, cheio de tecnologia, às vezes não é tanto. Nós nos adaptamos de uma forma muito simples aqui e está dando resultado. A gente pretende melhorar um pouco mais a produtividade, que ainda está um pouco baixa, e entendemos isso. Mas a ideia é, dentro de alguns anos aí, dobrar a produção, porque a demanda da fruta é muito grande. Eu vou inclusive rodar aqui para vocês uma reportagem que nós fizemos aqui, mostrando a estufa do seu Roberto, para vocês que estão assistindo, para você ver como que ele usou muita criatividade, também ele consultou alguns especialistas, né, para construir, levantar essa estufa aqui que nós estamos. Vamos rodar. Olha só que estufa linda, maravilhosa. Hoje eu vou mostrar para vocês o sistema suspenso de cultivo de morango, que reduz em até 80% o uso de defensivos agrícolas. Muitos produtores chamam esse sistema de semi-hidropônico, porque utiliza soluções da hidroponia, porém o morango é cultivado em substratos como este aqui, ó. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as novidades aqui do TV Sítio. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seus comentários. É a sua forma de nos ajudar a trazer sempre informações. Gente, o seu Roberto tem aqui no sítio dele 5 estufas como esta aqui, de aproximadamente 300 metros quadrados. Em cada estufa, 4.500 pés de morango. Quantas pessoas para tocar toda essa produção? Em torno de 2 pessoas conseguem tocar com facilidade. E no sistema convencional? Eu precisaria pelo menos mais uma pessoa. Só que um detalhe, né? A produção na estufa chega a dobrar. Com certeza. Facilidade de trabalhar e uma área protegida, né? Então, você tirando a umidade das folhas do solo do morango, no caso de chuva, né? Você elimina aí uma série de questões fúngicas na planta. Hoje há estufas modernas com sensores que medem a umidade e também a temperatura interna e acionam os mecanismos que vão cuidar da irrigação e da nutrição da planta. O que o senhor Roberto fez aqui é uma estrutura bem básica, com morões a cada 3 metros, arcos de metal e esse plástico aqui também de estufa. Os canteiros foram posicionados a uma altura do solo de aproximadamente 1 metro. E quem vai cultivar tem que tomar muito cuidado com relação ao distanciamento entre pés e também entre canteiros. Seu Roberto, qual que é a distância que o senhor colocou entre pés? Aqui está com 22,5 centímetros e aqui tem uma distância em torno de 15 a 20 centímetros. Aí depende muito da largura da estufa, né? Na hora da colheita, a gente não consegue fazer a limpeza necessária. Aí fica muito fechado, acaba entrando alguns insetos, alguma coisa, o sombreamento mesmo, o morango tem que tomar o sol para ficar maduro, gostoso, né? Agora o importante desse tipo de cultivo é justamente isso que ele está fazendo, que é a limpeza dos pés, né? Como é que o senhor faz a limpeza? Como é que o senhor escolhe aí o que corta, o que não corta? As folhas que já estão maduras, né? A gente vai tirando. Essas pencas que já produziram, né? Os pés que já acabaram com a produção aqui assim, né? Esse daqui era um estolão, né? Que tem que ser tirado porque já está ocupando uma energia que não é necessária, né? Uma outra coisa interessante aqui é essa lona que o senhor utilizou aqui,
que é de silagem, né? Sim, Ela é escura dentro e clara fora, né? Isso, porque Por quê? as raízes não podem ficar no claro, né? Ela tem que ter no escuro. Então essa dupla face é fundamental para isso. E aqui em cima nós usamos um filme daquilo que se faz convencional mesmo no morango, para que o morango não fique em contato com o substrato. Esse substrato o senhor encontra pronto já ou o senhor prepara? Hoje tem uma oferta muito grande de substrato, né? Nós temos aí fibra de coco, palha de arroz carbonizada, temos casca de pinos, vermiculita, uma série de coisas. São produtos que não têm nutrição nenhuma, é apenas para suportar as raízes, né? A cada conjunto de estufa, seu Roberto instalou caixa d'água de 2.000 litros, onde ele mistura 14 tipos de sais que servem para a nutrição. O líquido passa por essa bomba, depois vem através do cano para essas mangueiras aqui de gotejamento. A mangueira começa aqui e vai até lá o final do canteiro. E a cada 10 centímetros tem um furinho por onde sai o gotejamento. Esse sistema também é utilizado para fazer a microaspersão. Seu Roberto, o senhor utiliza o gotejamento quantas vezes por dia? Em torno de uma vez por dia. E depende muito da umidade do ar, né? No verão um pouquinho mais, no inverno um pouquinho menos, né? E o aspersor em cima, a gente liga quando o ar está muito seco, né? O ácaro não gosta de muita umidade, ele gosta assim de um ambiente muito seco e ameniza um pouco aí, dá um conforto térmico legal para as plantas. Isso mais no verão? Mais no verão seco, né? Quando estiver seco. Hoje o senhor voltaria para o sistema convencional ou ficaria com as estufas? De forma alguma. Às vezes eu brinco com os funcionários e falo assim, estou cansado desse sistema, vamos voltar para a terra. E eles falam assim, pode mandar a gente embora, mas a gente não planta mais a terra, né? Ficou muito mais confortável, né? E você pode trabalhar até em dia de chuva aqui, que não vai ter problema nenhum, né? Que estufa linda, hein? Olha, o pessoal vê as imagens assim. Fica mais bonita no vídeo lá. Tem muita gente que vê no TV Sítio quer vir aqui ou não? Sempre aparece alguém que viu e vem procurar aqui a gente. O seu Roberto ele faz aqui um esquema. Muito bonito mesmo, seu Roberto. Muito bonito, né? O seu Roberto ele faz aqui um esquema de colhe e pague, é isso? Nem sempre. Quando tiver uma produção grande, a gente faz também. Tá? O senhor vende mais aqui e vende também direto para o supermercado? Isso, docerias, até nas casas, né? Com essa história de ninguém poder sair de casa agora, a gente está entregando direto nas casas. Uma quantia pequena, que agora a produção está pequena, né? Senhor Roberto, eu vejo que a sua estufa aqui ela é aberta, né? O senhor tem algum problema de praga aqui ou não? A estufa é um pouco baixa, né? Então, se eu fechar isso daqui, fica um forno. Eu também não tenho a lanterninha em cima, e isso não é legal. Então a gente tem alguma dificuldade nas veradas, quando chove muito, acaba tendo alguma perda, né? Mas não tem causado tanto problema, não. E aí os insetos que aparecem, as pragas que aparecem, a gente tem conseguido contornar bem aqui, sem muita dificuldade. Por falar em praga, a gente vai rodar agora a primeira pergunta do internauta. Vamos rodar. Olá, meu nome é Lucas Gasparim, sou produtor de morango no município de Ilópolis, Rio Grande do Sul. Produzo morango no sistema semi-hidropônico e a minha pergunta é sobre o ácaro rajado. Estou tendo problema já há 1 ano com o ácaro rajado e creio que este também seja um problema para vários produtores de morango. Então, com o clima muito seco e pouca umidade no ar, o ácaro rajado tende a aumentar a população rapidamente. Então eu gostaria de saber de vocês qual seria a melhor forma para fazer a eliminação do ácaro nas estufas, tendo em vista que eu já tentei no controle biológico e não tive bons resultados, pois o ácaro voltou a se manifestar nas estufas. Se for atendido, muito obrigado. Olha só, a pergunta do Lucas, ele é aí do Rio Grande do Sul, viu? Ô Luiz, pertinho aí ou não? Ele é mais perto de Estrela e Lajeado, é a terra do mate, né? Da Ilex paraguaiensis. Que legal. E aí, como é que resolve a questão do ácaro?
Pois é, o ácaro, o que nós recomendamos é um monitoramento constante dentro da estufa, né? Então, o produtor, ele precisa de um equipamento, uma lente, né, de 20 aumentos, normalmente, para fazer esse monitoramento. Então, como o senhor Roberto comentou, né, nós não saímos ou não indicamos a pulverização indiscriminadamente nas estufas, mesmo para controle, no caso do ácaro. Então, a tomada de decisão, ela envolve o monitoramento, né? Então, a pesquisa indica que, fazendo a amostragem dentro da estufa, a partir de que o produtor, o técnico, localize aí mais de 5 ácaros por folíolo, né? Em diversas amostras, na média, e ele partiria, né? Ele vai partir para o controle químico. Antes disso, ele pode fazer o controle biológico, né? O que pode ocorrer, né? O Lucas até cita que ele não conseguiu controlar com predadores, talvez o momento adequado a tomar decisão para lançar o ácaro predador no ambiente, né? Porque é uma tecnologia muito eficiente, é uma tecnologia limpa, né? A gente, inclusive, está rodando imagens aí da Joaninha. Vou perguntar para o Ronaldo. Ronaldo, a Joaninha, ela também serve de controle do ácaro ou não? Sim, ela é muito boa, ajuda bastante. A laiva da Joaninha come bastante ácaro, por isso que é importante, igual o Luiz falou, a gente não entrar com produto químico já de cara, porque não acabar com esses aliados, né? E como ele disse que tem um clima seco também, às vezes é necessário ele aumentar um pouco a umidade dentro da estufa, né? Ou molhando o solo. Aqui a gente chega até a recomendar molhar um pouco as plantas se o clima estiver seco e não tiver muitos frutos, né? Para não causar outro problema, que é a botrix. Mas às vezes aumentando um pouquinho a umidade ali da estufa pode ser que ajude um pouco também nesse controle e cuidar desses predadores, né? A joaninha, o ácaro predador são aliados fortes. Agora, senhor Roberto, como é que o senhor faz aqui? A umidade é fundamental. Quando o ar está muito seco, a gente tem como prática, né, que a gente tem alguma dificuldade com o ídio também, de fazer 1 até 2 irrigações por dia. Uma irrigação, dá para ver os dispersorzinhos lá. É só para obedecer a folha, né, que não chega a causar uma umidade excessiva. A limpeza dos pés, né, é fundamental. E nós conseguimos, a hora que a gente perde o controle, na verdade, a gente faz uma pulverização química. E logo em seguida vem o ácaro predador. Essa estufa aqui, por exemplo, já estamos aí há 6 meses sem usar a acaricida. Somente com o ácaro predador tem que andar no controle e não se vê nada de prejudicial, não. Aqui, quais são as variedades que o senhor tem aqui? Hoje, basicamente, eu trabalho com o álbio, né? A dificuldade das mudas, depois a gente vai questionar um pouquinho isso também, não consegui as mudas do álbio para fazer 2 estufas, plantei um pouco San Andreas, né, como o pessoal diz, e até plantei ali uns 1.500 pés puxa, fugiu o nome agora. E qual que é a pergunta que o senhor gostaria de fazer para o Luiz? Sobre variedade, Luiz, nós temos muita dificuldade aqui com essas variedades que vêm de fora, né? Nós estamos Sim. aqui a 780 metros de altitude, então passa a ser um clima muito quente no verão, né? Então é uma dificuldade. Eu me adaptei aqui com álbio, mas eu estou vendo que não vou ter matriz, não vou ter mudas para plantar, porque os formadores de mudas não gostam porque ele salta muita pouca mudas, na verdade, né? E paga-se o royalty disso daí. E saber as novidades que nós temos aqui da Embrapa, se tem alguma variedade que possa substituir essas importadas, né? Então temos aí ver o que nós podemos fazer de novo nisso tudo. É uma boa pergunta, senhor Roberto. A Embrapa vem trabalhando há já algum tempo, né? É um programa recente que a Embrapa retomou de desenvolvimento de variedades, né? É o nosso colega, o Dr. Sandro Bonoff, que é o líder do programa, justamente porque a Embrapa identifica essa lacuna no mercado, né? Todas as variedades
que são disponíveis hoje ao nosso produtor, ela vem principalmente do Programa de Melhoramento da Califórnia, né? Como o senhor comentou, Albion, San Andreas, né? Cabrijo está vindo aí também, é um material mais novo. E então, preocupados com isso, dessa dependência que nós temos, a Embrapa tem desenvolvido um trabalho inovador, né, para a criação de novas variedades. E nós já temos algumas seleções no caminho de se tornarem variedades, né? Lógico, é um processo que leva muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, uma variedade, ela leva no mínimo 10 anos para ser desenvolvida, né? E nós, desde o ano passado, nós já instalamos unidades de observação aí próximo, em Atibaia, né, em parceria com a Associação de Produtores de Morango, junto com a Prefeitura de Atibaia e Jarinu, né, com apoio da nossa Embrapa Meio Ambiente, instalando unidades de observação para avaliar o potencial dessas seleções, né. E esse ano, senhor Roberto, nós já temos 8 unidades de observação contratualizadas, né, com diversos parceiros ali na região, e a ideia nos próximos anos já colocar à disposição uma variedade de morango competitiva, né, para o mercado brasileiro. Então é esse o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Pelotas, mas que é extremamente abrangente, né, e ele chega aí ao Sudeste com essa capilaridade de parceiros que nós temos. Legal, aproveitando então, eu tenho até uma pergunta relacionada à variedade que a gente vai colocar agora. Pedir Bruno para a nossa equipe rodar. Opa, boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Ricardo Antela, sou do município de Rio Preto da Eva, no Amazonas. A minha pergunta é a seguinte: se tem alguma variedade de morango que seja mais adaptável ao clima do Amazonas, que tem época que é muita chuva e tem época que é muito calor, e qual seria a melhor forma do plantio? Substrato, terriço? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Ricardo do Amazonas, hein? Tem morango para o Amazonas? Chuva e calor? Sim. Alô? Acho que eles não estão conseguindo nos ouvir lá, né? Alô, é para mim ou para o Ronaldo? Luiz, pode começar aí, vai. Eu te diria assim, até conversava com o Ronaldo um pouco sobre esse tema, né? Em tese, importando as mudas, né, como a maior parte do mercado, os produtores da região sul do país fazem, em tese, você poderia produzir em qualquer parte do Brasil, desde que obedecidas a alguns limites, né? E o grande limite para regiões, principalmente a região Nordeste, a região Norte, né, a região amazônica, é a questão de temperaturas máximas, né? O morangueiro, como toda planta, né, ela tem alguns limites de trabalho, né? E principalmente a questão da floração e da viabilidade do grão de pólen, a partir de 28 graus, 30 graus, esse pólen começa a ser inviável, né? Então, o recomendado seria utilizar para essas regiões mais próximas do Equador, plantar em altitude, onde a temperatura do dia possa ter uma temperatura mais alta, mas que à noite tivesse uma temperatura mais fresca, né? Até para facilitar os polinizadores, o caso das abelhas, né, que facilitariam, então, a produção de uma fruta de qualidade. Então, o senhor está me dizendo que dá para plantar morango no Brasil inteiro, desde que tenha altitude para ter frio, é isso? Exato, tem a tecnologia hoje que chega ao produtor, ela vem através de mudas, de importadores que trazem essa muda produzida na Patagônia chilena e argentina. Então, ela acumula no viveiro, acumula frio e a planta acumula amido, reservas. Então, quando você planta no norte ou no nordeste, esse primeiro ano de produção, ela se adapta desde que esses limites de temperatura sejam obedecidos, né? Mas o grande problema vai ser nos anos subsequentes, né? Porque ela já não vai pegar no segundo ciclo de produção, como o seu Roberto está nos mostrando aí, as plantas já estão indo para o segundo ano. Na região quente não vai pegar frio, né? Então, provavelmente, o produtor vai ter problemas de produção. Aí ele teria que optar, e a minha indicação é de comprar novas mudas para se fazer um novo ciclo, né? Mas
lógico que teria que se avaliar caso a caso. Agora tem mais uma pergunta aqui que eu acho que pode estar relacionado justamente com o clima. Vamos rodar aqui. Eu sou o Elso, do município de Passo do Sobrado, no Rio Grande do Sul. Aqui estão meus morangos, plantados dia 24 de março. A minha pergunta seria, por que ele está soltando muito estolão e poucas flores? Ver se de repente o Ronaldo pode responder essa aqui. Por que está soltando muitas flores e estolões? Aliás, está soltando muitos estolões e poucas flores. Então, ele tem que ver qual foi a muda, onde foi adquirida essa muda, para poder ter a resposta certa. Por experiência, a gente está vendo que algumas mudas que a gente chama de muda frigo, que vem da Espanha, ela vem com um vigor muito alto, então ela tem uma brotação muito boa, começa a soltar os primeiros frutos rápidos, mas depois ela começa a soltar estolões e vegetar. E isso é natural das mudas vindo das regiões, dessas mudas frigo. Provavelmente pode ser essas que devem estar, que deve ter plantado lá. E pode dar um intervalo aí. Aqui em Minas chegaram o intervalo de 90 dias, tem outras com climas mais frios, 60 dias. Aí já vi casos de 120 dias para emitir novas florações. Já aconteceu com o senhor aqui, senhor Roberto, de repente uma planta soltar muito estolão e pouca flor? Eu acho que também depende um pouco da variedade que ele plantou lá. Disse a variedade, né? O álbio, por exemplo, ele solta muito estolão. O que é recomendado é que se tire esse estolão para induzir uma florada, né? Uhum. Essa seria a solução de momento. E conforme vai esfriando, os dias vão ficando mais curtos, a tendência é diminuir e induzir florada. Entendi. Eu vou pedir para soltar a próxima pergunta. Enquanto isso, você já está na ponta aí? Vamos colocar a próxima pergunta então? Meu nome é Nilton Birajara Souza Silos, sou daqui da cidade de Santa Vitória do Palmar, tenho 62 anos e eu fazia a plantação de morango suspenso com slab, né? E 3 anos. E só que a durabilidade do slab, 3 anos já virou no papel, rasgou tudo. Aí esse ano eu não plantei, porque ia me sair muito caro, as mudas estão muito caras, do Chile as mudas estão chegando aqui muito ruins, e aqui como a gente é na ponta do estado, se torna mais difícil ter acesso aos produtos, né? Mas eu quero fazer uma plantação de agroponia. E a minha pergunta é a seguinte: qual o desnível, né, das canaletas? No caso aqui não tem como comprar canaleta, tem que usar cano de PVC. Inclusive até queria saber qual é os canos mais adequados para o morango. Se é os canos de 100, 75, 50, né? Isso eu queria saber. E também qual a variedade mais adequada para esse tipo de plantação em agroponia. E também se eu preciso colocar, né, na água alguma complementação, por exemplo, um ferro, cálcio, alguma coisa nesse sentido. Essa é a minha pergunta e agradeço e acho muito importante, né, esse curso que vocês estão fazendo. Isso aí para a gente, principalmente para mim aqui que estou isolado, é muito, muito bom. Eu sei que é bom para todos, mas principalmente para mim que eu não tenho um acesso maior às informações. Muito obrigado. O Nilton é do Rio Grande do Sul, né? E ele está perguntando, eu entendi que ele quer fazer uma hidroponia de morango, é isso? Qual que seria o tubo mais recomendado e a inclinação lá? Isso, o seu Nilton aqui é de Santa Vitória, né, Juarez? É próximo aqui a nossa divisa com o Uruguai, né? Então, nós estamos falando literalmente do Iapoque ao Chuí, né? Mas a pergunta do seu Nilton em relação à hidroponia, né? Eu pessoalmente não recomendaria. Nós temos alguma experiência aqui na Embrapa testando diferentes sistemas de produção, né? Com tubos de PVC, com calhas de isopor, com calhas de madeira, com telhas, enfim, com uma série de recursos. E
A produção em canos, como o seu Newton cita ali, os resultados que nós temos, assim, não são animadores. Então, eu recomendaria para qualquer produtor, se tiver a intenção de produzir fora de solo, utilizar ou slabs, que são encontrados no comércio, ou até fazer a sua, para sistemas fechados, fazer o seu canteiro suspenso com madeira, né, como se fossem uns coxos de madeira, e acrescentando casca de arroz carbonizada. Então, nesse sistema que ele tem dúvida, eu não recomendaria, os resultados não vão ser bons. Aqui o senhor Roberto, ele fez aqui, o senhor mesmo que fez, né, no Sim. caso dos canteiros, o senhor usou uma lona e usou a parte escura da lona para ficar onde vai ter o contato com a raiz, né? Assim, é que a raiz não pode ter contato com claridade, né? Usamos essa lona de silagem, que não é nenhum absurdo, né? O slab também eu não me adaptei, no primeiro ano nós plantamos no slab, mas não me adaptei. Eu acho que é pouco substrato que vai. Aqui a gente tem uma quantia aí de 2 a 2,5 litros por pé, que acho que é fundamental, é o mínimo que se tem para poder ter um resultado satisfatório. Agora, Ronaldo, você vê alguma mudança em termos de produtividade se usar, por exemplo, uma lona, como fez aqui o senhor Roberto, ou se usar os produtos que tem no mercado? Tem diferença de produtividade? Então, é bem relativo, né, que vai de cada região para região. Aqui, no sul de Minas, né, a gente tem vários materiais. Então, tem pessoas que se adaptaram melhor à lona, outros foi a calhas. Tem calhas de isopor, calhas de Tetra Pak reciclada, calhas de plástico, os slabs. Então, assim, eu vejo que todos se adaptam, aí o produtor tem que adaptar, como que eu vou falar, o trabalho dele, né, ao que ele está fazendo ali, e o recurso, né, se ele quer alguma coisa um pouco mais limpa, que dure mais, ele tem um investimento mais alto no começo e outros um pouco menos, né? Mas não diferença mesmo por causa desses sistemas, lona, secalha, slab, eu não vejo muita diferença, não. Juarez. Oi. Juarez, eu gostaria de fazer um comentário em cima do que o seu Newton perguntou também, né? Se vocês observarem ali nas imagens, vocês vão notar que a região onde que ele está, e a nossa aqui também, Pelotas, é uma região que venta muito, tá? Então, uma das sugestões que nós fazemos para esses produtores que estão localizados em regiões que tem um período do ano venta com mais intensidade, é que se faça a proteção através de quebra-ventos ou até reforçando a própria estufa, porque o plástico de cobertura é muito caro. Nós mesmos aqui na Embrapa recebemos de quando em vez ventos de 70, 80 km por hora, e temos prejuízos, assim como os produtores, prejuízos extremamente significativos, né? Então, eu acho que é uma dica importante para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos vendo aqui e ouvindo, que também façam essa prevenção na hora da construção das suas estufas. É muito interessante mesmo. Tem mais uma pergunta aqui dos internautas, vamos rodar mais uma pergunta. Me chamo Eda, sou de Erechim, norte do Rio Grande do Sul. Estou mandando essa live que eu gostaria que se desse para incluir à noite no tema o abortamento de flores nos morangos. Eu acredito que os meus morangos estão abortando por causa que eu estou com o pH da água muito alto, que eu uso água de poço artesiano. Já usei vários produtos químicos e não obtive muito sucesso para baixo pH, mas mesmo assim ainda está abortando as minhas florzinhas. Logo que nascem, elas já abortam. Em torno de mais de 50% do abortamento. Eu acredito que é meio bastante para a plantação, né? A Eda está reclamando do pH. Como é que o senhor faz para controlar? Porque aqui é poço também ou não? A nossa água está num pH tranquilo, nós nem fazemos medição. Ela está é normal. É normal. E raramente a gente faz a medição aqui. E o pH, ele pode abortar mesmo as plantas, as flores? Luiz? Então, tem vários motivos, né? Acho que o que eu recomendaria para ela é realmente verificar, mandar água para análise, para ver realmente o que está mantendo esse pH alto, né?
E pode ter outros fatores além disso que fazem abortar usar esse extrator que a gente está vendo aqui para ferir o que está ali chegando até o substrato é importante ou não? Ajuda bastante. Você mede realmente o que está na solução do substrato, né? O que a planta está absorvendo. Então você consegue medir o EC que está ali na solução. Você consegue prevenir alguns problemas que podem acontecer mais para frente, né? Mas essa questão do pH, a análise da água é importante. Uhum. É bom lembrar que a questão do pH e a condutividade elétrica são os dois indicadores extremamente importantes para que o produtor ele tenha sucesso na sua produção, né? O pH normalmente da água ele gira em torno de 7, né? Muitas vezes a água de poço que os produtores utilizam é um pH mais alto, 8, 8,5. O que acontece? Uma água com pH muito alto, mesmo a solução nutritiva estando completa, né, com todos os micronutrientes, mas só o fato do pH estar alterado, muitos desses micronutrientes que estão presentes ali, eles não vão ser absorvidos pela planta. Por exemplo, é o caso do ferro em pH mais alto, né? É normal a planta em pH alto apresentar clorose férrica. Já em pH muito baixo, 4,5, 4, ocorre a imobilização de outros micronutrientes, como o zinco e o boro, que vão influenciar no vingamento da flor, né? Então é importantíssimo qualquer produtor que adote esses sistemas como esse sistema como o seu Roberto adotou, é que faça um monitoramento regular do pH e da condutividade elétrica da sua solução. Agora, Luiz, você percebe que hoje o produtor de morango, como é o produtor, o seu Roberto aqui, que é uma pessoa que entende muito do que ele está cultivando, né? Hoje o produtor, ele tem dois tipos de produtores, aquele que cultiva no solo, que tem uma produção mais artesanal, e aquele que cultiva na estufa, que tem uma produção como se fosse uma indústria, produzindo uma safra atrás da outra. Tem essa divisão, você percebe isso ou não? Não, eu diria não, Juarez. Assim, nós temos a produção de morango, ela é bastante interessante, porque aqui na região de Pelotas, por exemplo, que tinha uma tradição de produção de morango para a indústria, e ainda continua alguma coisa para processamento, né? Mas a grande maioria é mercado de fruta fresca. Eles usam mesmo aquele que produz 2.000 plantas no solo, né? E lembrando para os nossos ouvintes que no solo ou fora dele você consegue colocar de 50.000 plantas até 100.000 plantas, dependendo do sistema. Então, nós temos produtores aqui com 2.000 plantas, mas temos produtores na Serra Gaúcha que produzem 2 milhões de plantas, né? Então, tanto no solo como fora dele, o produtor ele é profissional. Ninguém hoje entra para produzir morango se não tiver irrigação, se não tiver o mulching, a cobertura. Aqueles que querem tecnificar mais e produzir fora de solo, que vão usar variedades adequadas para isso, investem muito, como o caso do seu Roberto, né? Então, eu diria que quem produz morango comercialmente não é amador, ele é profissional. A diferença é se ele quer produzir variedades para dias curtos num determinado período do ano, ou produzir dias neutros, que aí o sistema que nós estamos vendo no seu Roberto, ele é mais adequado para que se produza e se oferte morango em praticamente todos os meses do ano, né? Essa é a grande diferença. Legal, muito bem explicado. A gente vai rodar agora uma reportagem que nós fizemos lá no sul de Minas, inclusive o Ronaldo participou da nossa reportagem lá, que mostra um sistema de produção de morango automatizado, né? E a gente fica impressionado com tanta tecnologia lá. Vamos rodar. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos aqui em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, uma das maiores regiões produtoras de morango, para contar para vocês quais são as vantagens que o Mirinho está tendo com a automatização da produção. Ele cultiva cerca de 38 mil pés, é isso? Isso mesmo. No sistema suspenso, né? E esse barulho que você está ouvindo aqui, ó, são os novos blocos de estufas que ele está construindo. Mas quantas plantas lá? São mais 20 mil plantas. 20 mil plantas? Gostou do sistema, hein? É um pouco melhor. Antes você cultivava como? Cultivava no solo. A minha produtividade aqui no
no sistema semitropônico foi uns 30% a mais. 30% a mais? Isso. Se tivesse que voltar ao que era antes. Ah, é difícil. Olha, o Ronaldo aqui, ele é o engenheiro agrônomo responsável pela produção aqui do mirim. Ele estava me dizendo que no caso do morango há pelo menos 3 fases em que a nutrição precisa ser diferenciada, né? Quais são essas fases? A gente trabalha assim com uma nutrição específica para o pegamento, que é logo após o plantio, e depois o início da brotação, da vegetação, que a gente chama de fase de vegetação, e depois a fase de produção. E qual que é a importância de ter um sistema automatizado que funcione de verdade? Tá. Isso primeiro é uma tranquilidade para o produtor. Ele vem aqui, faz o monitoramento, vê como está a planta e consulta a gente faz análise foliar e vai se aumenta ou se diminui a quantidade, e quando vem a irrigação já é ligada, a adubação vem junto. Em cada bloco de estufas tem sensores espalhados que medem a umidade no substrato. O Enison está ali, tem algum sensor aqui, Enison? Ah, sim. A gente tem um sensor aqui para mostrar. Esse é o sensor que foi desenvolvido em parceria com a Embrapa, é isso? Isso, ele é uma tecnologia que se chama Irrigás. Ele é um sensor muito sensível e muito apropriado para trabalhar em substrato. Certo. E como é que você sabe que ele está funcionando direito ou não? Quando a gente tem uma irrigação correta, a gente vê no substrato aqui bastante formação de raiz. Raiz branquinha, que são os pelos absorventes, e bastante volume de raiz. Criando boa raiz, ela vai traduzir numa boa produtividade para a planta. Nós estamos entrando aqui onde é, na verdade, o cérebro de todo o sistema de automatização. Aqui estão os controladores. Um faz a medição da umidade daqueles sensores que estão no campo, inclusive a ligação dos sensores é através desses cabos. E esse é o controlador que faz a gestão do sistema de injeção de fertilizantes. E eles controlam quantas estufas? Aqui está preparado para atender até 6 estufas. Se eu quero aumentar a quantidade de fertilizante na estufa 5, eu ajusto aqui. Se eu quero na estufa 3 estar com morango mais novo, eu tenho e faço a gestão exatamente como cada estufa precisa, tudo individualmente. O Mirim ele começou com esse sistema suspenso automatizado há 3 anos, né, Mirim? Isso mesmo. Essa foi a primeira estufa? Essa aqui foi a primeira. A segunda, a terceira foi essa e aquela. Certo. E a quarta foi aquela. E agora você está fazendo uma outra ali na frente, ali, né, Mirim? Isso. Se você for considerar o custo de implantação, estufa, mecanização, automatização, tudo, e contabilizar o custo da produção no solo, o que fica mais caro aí? O solo fica um pouco mais caro. O solo fica mais caro ainda? Fica mais caro que você faz um investimento é só para 1 ano. E aqui na estufa você faz um investimento é para vários anos. Esse sistema da automatização do suspenso, ele diminuiu aí o uso de 80% do uso de agrotóxico na maioria. Essa área que a gente está aqui, ela é certificada na aplicação zero de agrotóxicos já faz uns 2 anos aí. Então tem toda uma norma para seguir, não é só não usar o defensivo, mas as boas práticas agrícolas. Eu não indico quem vai começar, começar sem a automatização. Acho que é um primeiro passo para você conhecer o sistema. Luiz, a gente viu aí na reportagem, né, o Ronaldo ele já tem conhecimento de como que é a propriedade lá, mas a gente viu lá morango sem agrotóxico, só que ele não é considerado orgânico, né? Esse sistema de cultivo suspenso, ele produz um morango de alta qualidade, porém tem essa questão aí que não pode se dizer que é um morango orgânico, né? Hoje já existe uma solução orgânica para isso? Existem vários trabalhos aqui no Vale do Caí, no Rio Grande do Sul, nossos colegas da Emater, junto com nossos pesquisadores da Embrapa Vivinho também têm desenvolvido alguns trabalhos, né, aqui também na Estação Experimental da Cascata, na tentativa da aplicação de algumas soluções para que o cultivo fora de solo possa ser reconhecido como orgânico, né. A grande limitação do cultivo é o fornecimento de nitrogênio, né? No solo, nós conseguimos, através do fornecimento de outras fontes de matéria orgânica e pelo efeito tampão do solo, conseguimos não aplicar nitrogênio, principalmente nitrogênio solúvel, né? Que
Eu brinco que é uma injeção na veia, né, praticamente. Então, no caso da produção fora de solo, alguns produtores têm usado matéria orgânica fervida na tentativa de fornecimento desses nutrientes, mas a demanda da planta é muito alta, então certamente, em termos de produção por planta em sistemas orgânicos, em slab ou fora de solo, a tendência é ser menor do que a Axio Roberto, por exemplo, faz, que é a aplicação de adubo solúvel, né? Então prontamente assimilável pelas plantas. Entendi. O Juarez, pois não. Aqui em Minas, a gente tem um selo, né, que é o caso desse da reportagem do produtor Carlos, que é o SAT, que é pelo IMA, né, Instituto Mineiro de Agropecuária, que pode certificar, não só por questão de não usar o agrotóxico, mas também seguir todas práticas, né, boas práticas agrícolas. Então, teve o Carlos e o Reinaldo aqui de Pouso Alegre, que foram os primeiros produtores de morango certificados com esse selo. E o cultivo suspenso, ele ajudou muito a fazer essa certificação. Aqui você só não pode usar o agrotóxico, você usa o adubo normal, químico, mas tem que seguir boas práticas agrícolas, né? Desde o plantio até a embalagem. Que é a base da produção integrada de frutas, né? Então, é um trabalho que está sendo feito ali pela nossa colega Fagoni, né, engenheira agrônoma ali da nossa Embrapa Meio Ambiente, que nós participamos aqui no Rio Grande do Sul. O Elcio Costa, lá no Espírito Santo, também liderou um projeto, justamente as boas práticas agrícolas, né? Mas do ponto de vista da legislação brasileira, nós não poderíamos selar um produto que recebe adubo solúvel, né? Então, teríamos também que fazer esse ajuste. Lógico, à medida que não se utiliza agrotóxico, e esse sistema, ele tira muito do agrotóxico do sistema, né, produzindo um alimento mais seguro, isso é fundamental, né? Agora, Luiz, se a gente levar em consideração que cada vez mais as pessoas estão procurando alimentos mais saudáveis, né? E o agricultor que mesmo que está produzindo um sistema suspenso, se ele fizer ali uma embalagem diferente, se ele tiver um selo como tem lá o selo em Minas Gerais, isso é algo que pode agregar valor ao produto, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Todo o sistema que ele passe segurança para o consumidor, ele é bem aceito, né? O sistema de produção integrada, ele tem isso como base, né? Como o Ronaldo colocou, as boas práticas agrícolas. O que são boas práticas agrícolas? E foi uma das perguntas aqui, como eu combato o meu acro? Eu vou pulverizar indiscriminadamente. Não, a tomada de decisão ela tem que ser feita com bases técnicas. Muitas vezes você não precisa aplicar, o nível de dano da praga é baixa, que perder uma ou outra planta, um outro fruto não vai te comprometer o teu negócio. Então você tem que tomar decisões embasadas na técnica. E certificando, ou mesmo caminhando por uma denominação de origem, né? Daqui a pouco uma região específica, o morango do sul de Minas, o morango das montanhas do Espírito Santo, isso agrega valor, né? Essa história. Como nós vemos no vinho, ou os doces de Pelotas, né? Tem reconhecido pelo INPE, enfim, nós temos vários produtos, a cachaça mineira, o queijo da canastra, e o morango também ele pode seguir esse mesmo caminho. Você sabe que aqui na propriedade, o senhor Roberto estava me dizendo que vem gente de São Paulo, vem aqui, né, quando está na grande safra, vem buscar morango. Como é que é? Conta aí pro pessoal. A gente conseguiu, eu planto morango há 35 anos, né? Então nós temos aí alguns fregueses que são fiéis, né? Então pela segurança, né, que a gente passa a eles, vem pessoal de São Paulo unicamente para buscar alguns quilos de morango ali para a gente, pela confiança que tem, né, e pela qualidade. Eu só queria dar uma informação, a produção integrada de fruta aqui do morango, Luiz, a Itatiba fica próximo a Jarinu e Atibaia, tá? Somos município vizinho de Jarinu, tá? E aqui tem o projeto da PIMO, né? Produção integrada do morango, que tem obtido algum sucesso e é exatamente, acho que é o caminho que nós podemos seguir,
para poder conseguir fazer aí uma fruta de qualidade. Legal, tem mais uma pergunta aí de internauta que nos enviou aí ou não? Vamos rodar aqui. Eu sou Ademar Bentes, de Terra Santa, do oeste do Pará. Tá? Aqui na minha região eu ainda não vi ninguém plantar morango. Eu estou com esse projeto e gostaria de saber se realmente pode dar certo ou errado. Tá? Qual seria a melhor estação para implantar? Aqui nós temos inverno e verão. Inverno é bastante chuva e no verão é bastante sol. Tá? Essa seria a pergunta para que vocês possam me explicar melhor. Tá? Produção de morango lá no Pará. Tá dizendo que lá no inverno chove muito e no verão é seco, né? É isso que ele falou? Ou é quente? Bastante sol, aliás. É. Como é que é? Dá para produzir numa situação como essa? É possível. Veja, o seu Ademar está lá no Pará, ele está a 18 metros de altitude acima do mar, que é praticamente a mesma altitude que o seu Newton lá de Santa Vitória que nos fez a pergunta, só que a grande diferença é a latitude, né? Então a altitude é um indicativo bom, mas a latitude também, né? Então, da mesma forma, eu diria que é possível dentro daquelas limitações fisiológicas que a planta possui, ou seja, temperaturas diurnas acima de 28 graus certamente vão prejudicar a produção, a boa produção lá do seu Ademar, né? Então, teria que se verificar com a Emater local, a extensão, enfim, ter uma ideia dos dados climáticos da região para se afirmar efetivamente se haveria alguma limitação fisiológica para o crescimento dessas plantas. E tem uma pergunta aqui sobre temperatura, né? Vamos ouvi-la. Eu sou o Vitor, de Ibiá, Minas Gerais. Eu gostaria de saber qual que é a faixa ideal de temperatura para cultivo de morango. Não sei se conseguiu ouvir, mas ele está falando qual que é a faixa ideal para temperatura para a produção do morango. Essa é a pergunta do seu Vitor, né? Isso, de Ibiá, de Minas Gerais, né? Isso. Como eu comentei, a temperatura máxima para se ter uma produção, uma boa produção, a temperatura ideal ela vai de 22 a 26 graus centígrados. Acima de 28, 29, a planta começa a ter problemas fisiológicos, tá? Estresse. E abaixo de 12, nós tivemos um probleminha com o áudio aqui, Luiz. Tivemos um probleminha com o áudio. Acho que vamos ver se o Ronaldo tá... Coloca o Ronaldo aí. Ronaldo, sobre a temperatura, qual que é a temperatura ideal? Vamos ver se daqui a pouco o áudio... O Luiz estava falando a questão da temperatura diurna, né? Uhum. O morango ali entre 23 e 28 graus, que seria uma temperatura que não atrapalharia a questão da produção. E também temperaturas muito baixas, né? Abaixo de 12 graus ali, que pode também travar as plantas. Só que o morango ele precisa das horas de frio para ter um acúmulo de amido, né, de reserva, para poder emitir flores. Como a gente tem essa opção das mudas que vem da Patagônia, né, chilena e argentina, isso ela vem com essa reserva, ela vai emitir as flores com uma temperatura mais alta, porque já tem essa reserva, mas, como o Luiz disse, tem que ver todo o histórico da área para poder ver se não vai ter problema de ficar só vegetando. Agora, tem Ronaldo, temperaturas acima. Uma pergunta aí. Normalmente tem alguns produtores que colocam a muda na câmara fria. Não sei se o senhor faz aqui não ou não. tenho essa prática. Colocar a muda na câmara fria resolve alguma coisa antes de plantar ou não? Não muito. Não muito. O pessoal coloca mais como opção de guardar elas para poder arrumar o solo, se está atrasado alguma operação, para deixar só para poder manter ela saudável ali, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? Mas ela tem que ter a reserva no viveiro, é mais importante ter a reserva lá no viveiro. Vou colocar mais uma pergunta, tem uma pergunta sobre variedade, aí a gente vê se o Luiz já voltou aí, se está normal a conexão do Luiz, tá bom? Bom dia, Luiz, tudo certo? Aqui eu queria fazer uma pergunta.
Minha propriedade está aqui em 820 metros de altitude. E estava querendo plantar morango e nesse sistema aí que você vai falar aí hoje na sua live. Hoje não, amanhã. E eu queria muito saber a variedade para essa altitude aqui de 820 metros, né? E é isso. Beleza, obrigado. Uma pergunta diretamente para você, Luiz. O Fábio Buarez é um amigo, nós formamos juntos na antiga Escola Superior de Agricultura de Lavras, hoje a UFLA, né? O Fábio é um amigo lá do Espírito Santo. Ele está numa altitude clássica, né, para a produção de morangos. Ele pode optar naquela região, e aí depende da sua estratégia comercial, ou produzir variedades de dias curtos, né? Aí a mais famosa é a Camarosa, Uso Grande, né? Caminho Real, tem tantas outras, ou também optar por uma produção fora de solo, e aí ele teria um pouco mais de limitação, ou Albion ou San Andrés, que são as variedades que estão à disposição do mercado, né? Então, eu diria para o Fábio, depende que mercado que ele quer atingir, a frequência de relação com esse mercado. Legal. Tem mais uma pergunta para a gente rodar aqui, que é uma pergunta do Marcos Vinícius. Olá, me chamo Marcos Vinícius, sou estudante de agronomia da Universidade Estadual de Minas Gerais, Campus Passos, e gostaria de saber quais as variedades de morango mais recomendadas para regiões quentes. Se essas variedades podem produzir o ano inteiro nessas regiões. Variedades ideais para climas quentes, né? E aí eu já vou aproveitar também, Luiz, se existe uma diferença na variedade do cultivo no solo e o cultivo no sistema suspenso. Existe bastante. São normalmente os materiais que vão no cultivo fora de solo, são materiais que têm uma exigência de frio um pouquinho menor do que aquelas que a gente chama de dias neutros, né? Basicamente, o hábito a qualidade da fruta e o hábito de floração é que diferem, né? As variedades de dias curtos, elas são estimuladas a produzir normalmente no outono, época que ela é plantada, inverno e primavera. São períodos que nós temos a menor incidência de luz no campo, né? À medida que avança a primavera, essas variedades param de emitir flores e começam a emitir estolões, a parte vegetativa, né? Então, esse é um ciclo. As de dias neutros, elas são insensíveis ao comprimento do dia, seja curto no inverno ou mais longo no verão. Deu uma travadinha lá, né? Então, tá dando uma travada aqui nós estamos ao vivo, né? Falando com o Luiz, que ele está lá no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver se o Ronaldo consegue complementar ali. Ele estava falando justamente... Você estava prestando atenção aí, né, Ronaldo? Sim, estava. É uma aula ali com o Luiz. Então, assim, essa questão da... Ela continua produzindo... Vamos ver. Tá meio ruim a conexão ali, né? Alô? Oi, pode falar. Voltou, Luiz. Pode falar. Vamos ver. Vai lá, Ronaldo. Não, pode falar. Agora parece que voltou. Vamos lá, Luiz. Não, eu dizia, me desculpem aqui, né? É que nós estamos perto de Montevidéu, então às vezes dá problema. E as de dias neutros, né? A variedade, ela continua produzindo flores e produz também estolões. Como nós vimos no vídeo do seu Roberto ali, né? Muitas vezes você tem esses elementos, a flor, a fruta e tem o estolão. E por isso a necessidade de estar sempre limpando. Então essa é a grande diferença, Juarez. Uhum. Legal. Falando em estolões também, aqui na verdade, as pessoas que estão nos assistindo, que têm curiosidade, né, sobre o cultivo de morango, estolão na verdade ele solta e muitas vezes você faz a muda do estolão, não é isso? Não é muito recomendado, né? Existe uma questão genética que ele já vai perfilhando conforme a reprodução, né, das mudas.
Mas como nós temos uma plantio e alguma mortandade aqui, a gente usa os estolões para poder fazer o complemento do canteiro, né? Tem a imagem, inclusive, ali, ó, dele ensinando como é que faz essa muda, né? E aí Sim. coloca o estolão no substrato. E aí depois de quanto tempo tem que cortar ali? Assim que ele tiver a raiz já fixada, já se pode tirar. Tá? As pessoas Aí no tubete, a gente consegue tirar ele em torno de 20 a 25 dias, já tem uma muda muito legal. Aí pode ver o enraizamento bom, né? E isso em 40 dias já tem flores e morango. Então as pessoas que estão perguntando aí nas redes sociais o que é um estolão, tá aí, ó, imagem do estolão ao vivo para vocês aí, ó. Legal. Tem mais uma pergunta aí, né? Vamos rodar mais uma pergunta? Meu nome é Ítalo Sorax, sou estudante de doutorado da UFESA e estou com um experimento na minha tese aqui em Pau dos Ferros e em Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Minha dúvida eu estou com 90 dias de plantio. As minhas plantas aparentemente elas estão bem, saudáveis, não estão com nenhum sintoma de deficiência ou de praga que esteja afetando. Eu estou com 2 variedades, Albion e San Andreas, e as plantas elas não estão florando. Eu já colhi frutos, logo com 2 meses a gente teve alguns frutos aqui, mas de um mês para cá elas simplesmente não estão florando mais. É por conta do período ou seria por conta da temperatura alta que nós temos aqui? A temperatura aqui chega em torno de 32 graus, 33 durante o dia, à noite cai para 25 no máximo. Minha dúvida é essa. Pessoal, boa live aí, tô assistindo. Assistindo lá, tá assistindo a gente, hein? Você pegou a pergunta aí? Quem responde dos dois? Sim. O Ítalo pergunta ali sobre a questão das plantas não estarem produzindo, né? Uma das questões, até comentada pelo Ronaldo, é a origem da muda, se essa muda é frigorificada ou não, né? Então, precisaria ver. E também ele cita a questão da temperatura, né? Então, essas temperaturas muito altas, a gente observa não há um gradiente entre o dia e a noite. Ele cita ali de 32 a 33 graus durante o dia e 25 à noite, né? Então, é uma variação muito pequena. Então, isso pode estar prejudicando a plantação do produtor lá. Legal. Só complementando, a questão da temperatura à noite tem que estar pelo menos ter uma variância, igual o Luiz falou, de se está 32, 33 ali, mas se fez 10, 12, 8 graus durante a noite, isso já vai ajudar um pouco a planta a estimular, né? Agora, se manter essa variação muito pequena, isso pode ter influenciado nesse intervalo, ou a questão da própria muda, né, se é frigorificado ou não. Olha só, estou em dívida com o pessoal aqui do YouTube, hein? Ó, tem vários conectados aqui, o Diego Felipe, Ítalo, Marcelo Siqueira, tem o Enison Posani, Henrique Lima. O Enison Posani, nós mostramos, inclusive, ele participou aqui da nossa reportagem, né? Tem a Maria Helenice, Marcela Camargo, Morangos de Atibaia, David José Melo, tem o Henrique Lima, Rafael Pereira, David. Nossa, muita gente conectada aqui, bastante mesmo, né? Mais de 300 pessoas aqui no YouTube, conectadas simultaneamente, também tem no Facebook, no Instagram. Compartilhem aí o link, ajude a divulgar aqui a live. E tem mais uma pergunta, vamos rodar mais uma pergunta aqui. Meu nome é Jonathan Teixeira, sou aqui de 13 de maio, Santa Catarina. E o que está acontecendo na minha plantação é San Andrés, a muda veio da Espanha e do Chile. E agora ela está fazendo 1 ano, eu fiz a poda radical até. As folhas estão ficando com as pontas tudo seca. Aí eu troquei a adubação até, olhei o calciboro, eu queria saber o que está acontecendo, se é umidade demais, se é adubo demais, qual é o pH certo, para ver o que está acontecendo. Tem 1 ano a planta. Certo? Obrigado. Já aconteceu alguma coisa, alguma vez, tá assim com a planta, não? Dá a impressão de que deu uma salinização. Queimou as folhas, né? Dá impressão pelo vídeo, né? E aí, Ronaldo, tem alguma dica aí? Então,
Pelo visto, tem que monitorar, ele tem que ver como está o EC, né? Até o Luiz tinha citado isso lá atrás, verificar a condutividade elétrica do substrato, o extrator de solução ajuda muito, ou do drenado, né? E ver como que está entrando essa solução. Se essa condutividade está um pouco alta e vai acumulando um substrato, ele pode estar causando esse tipo de problema e chega a queimar a raiz, inviabiliza bem o sistema. Então tem que monitorar o EC e o pH direto. E aparentemente... Oi, Luiz. Desculpa, senhor Roberto, pode falar. Não, aparentemente as folhas estão muito pequenas, apesar de ter fita poda radical, né, aparentemente elas estão um pouco pequenas, tá sofrido pela. Tá. Sim. O que eu gostaria de comentar é que o EC, ele é um índice de condutividade da solução nutritiva, né? Então, ele é um indicativo de quantos, a quantidade de sais que tem naquela solução, né? E, normalmente, nós trabalhamos na faixa de 1,2 a 1,6 de EC, ou seja, abaixo disso significa, é um indicativo que tem pouco sal na solução, e acima de 1,6 significa que está muito concentrado. Então, como o senhor Roberto comentou ali, pode ser um sinal de fitotoxicidez. Para se ter uma ideia, o tomateiro ele pode trabalhar com mais de 2, né? Então, dependendo da espécie, a sensibilidade aos sais, a condutividade, ele é diferenciada. Então, o morangueiro ele responde apresentando esses sintomas de queima na lateral. Isso certamente é um indicativo de fitotoxicidez. Legal. Agora uma pergunta, Luiz, que o pessoal está fazendo, inclusive aqui no Facebook. A Embrapa disponibiliza algumas mudas, tem alguns produtores de mudas que são certificados pela Embrapa, como é que funciona? Não, a Embrapa no passado, Juarez, ela produzia plantas matrizes. Isso nós estamos falando na década de 80, início de 90, onde a Embrapa tinha um programa de melhoramento, né? E disponibilizava ao mercado algumas variedades. Depois houve descontinuou esse programa, pesquisadores saíram da empresa, outros aposentaram, né? E a Embrapa, hoje ela não tem posicionamento no mercado com relação à venda nem de matrizes, nem de mudas, tá? Mas existem no mercado empresas já com muito tempo de vida aí que importam ou que produzem mudas que são registradas no Ministério da Agricultura, né? Então, esse é um balizador. Eu quero comprar uma muda de um produtor idôneo. Então, registro no Ministério da Agricultura é o primeiro passo, né? Então, é por aí. A Embrapa, assim que ela tiver disponibilizada no mercado uma variedade, hoje, dentro dos nossos regramentos, ela deve licenciar alguns viveiros ou laboratórios para que façam a produção dessas plantas, né? A Embrapa hoje ela não se envolve com produção. Legal, muito bem. Gostaria de agradecer a sua participação, viu, Luiz? Sei que você está aí no Rio Grande do Sul, super atarefado, nos recebeu, me atendeu de uma forma muito cordial. Fiz uma pré-entrevista com você, acabou, de certa forma, dando todo o seu tempo, sua atenção ali para o TV Sítio. Gostaria de agradecer imensamente sua participação, viu, Luiz? Não, eu que gostaria de agradecer a Juarez o convite, né? Também a oportunidade de conhecer o senhor Roberto, falar de novo com o Ronaldo, né? Que sempre participa conosco aqui nas nossas atividades aqui na Embrapa. E dizer que a Embrapa está à disposição, né? O momento que vocês quiserem para esse tema do morango, esse tema de pequenas frutas de caroço, enfim, e outros tantos temas, né, que a nossa Embrapa trabalha aí Brasil afora. Então, para nós é uma honra poder participar com vocês. Achou que faltou alguma coisa aí ou não, Luiz? Foi bem abrangente, eu acho que as perguntas, né, que vieram dos ouvintes, né, são bastante importantes. É um sistema, né, Juarez, dá para ver a experiência do seu Roberto aí, que tem vários anos de produção. Produzir morangueiro, cada ano é um ano, é impressionante, né? Quando a gente acha que está sabendo alguma coisa, vem um ano, a muda não está boa, ou chove muito, ou seca muito, enfim, né? O sistema fora de solo, ele vem para mitigar um pouquinho reduzir um pouco os problemas, mas, obviamente, que surgem outros. E dizer que são sistemas que são
precisa de muita tecnologia. Então, o produtor, a minha grande recomendação é que ele procure um técnico, né, para orientá-lo no projeto, né? O morango ele tem um posicionamento muito bom no mercado, e eu sempre digo, quando fazia minhas viagens para o sul de Minas falando de produção integrada, e eu dizia que a coisa mais fácil do mundo é você posicionar o morango no mercado. A única coisa que o consumidor vai perguntar, tem veneno ou não? E hoje nós sabemos que com esses sistemas de produção, com essa tecnologia que os produtores estão utilizando, praticamente nós não utilizamos esse tipo de recurso. Então, o morango hoje produzido no Brasil, ele não perde para nenhum morango, em parte nenhuma do mundo, né? É um morango de extrema qualidade, e o senhor Roberto, representando os produtores, está de parabéns aí pelo investimento, pela coragem e, obviamente, por atender muito bem a nossa sociedade. Luiz, só complementando, o morango é um desafio diário, praticamente, produzir morango. Você tem que ter uma dedicação especial na fruta, não é que você vai no fim de semana dar uma olhadinha, não. Tem que ser a questão diária. E na questão de colocação desse produto, nós temos uma indústria aqui na nossa cidade que ela consome muito morango para fazer geleia, uma geleia de alta qualidade. E ela tem comprado morango do Chile e da Polônia, para você ter uma ideia. E com esse dólar a mais de R$5, eles estão com muita dificuldade de importar, porque o preço vai lá em cima, né? E nós não conseguimos atingir o mínimo necessário para eles produzir, porque num dia eles consomem em torno de 20 toneladas de morango, né? E eles têm toda uma exigência e nós não estamos conseguindo atender a produção dele, estão importando esse morango. Só para você ter uma ideia. Desculpa. Não, pode falar. Só para eu fechar, se me permite. Eu brinco aqui, seu Roberto, que o morango é que nem produzir leite, né? A vaca não tem feriado, não tem dia, né, frio, quente, ela tem que ser ordenhada todo dia. Sim. O morangueiro, hoje, para nós, é como se fosse uma vaca. Todo dia precisa estar em cima, precisa trabalhar com afinco, né? E para fazer esse comentário sobre a indústria, né, nós temos uma parceria que se iniciou ano passado com essas seleções que foram colocadas aí em Jarinu e Atibaia, justamente para atender também essa demanda, né? E uma das nossas seleções, né, desenvolvidas aqui na Embrapa, na liderança do Dr. Sandro Bonoff, foi testada na indústria, né? Porque hoje a indústria, Juarez, ela não procura morango só para fazer polpa. Hoje ela está procurando morango para fazer cubos, para ter pedaços de morango dentro dos vários produtos, iogurte, etc. E uma das seleções que está ainda em teste, teve um comportamento de processamento assim excepcional, a tal ponto que a indústria queria já plantar nessa safra, né? Então, nós estamos nos organizando para que nos próximos anos esse material já fique à disposição do nosso produtor aí na região sudeste e que está no resto do Brasil. Legal, muito obrigado, viu, Luiz? Obrigado mesmo. Enriquecendo a nossa live aqui, né? Nosso dia de campo ao vivo. E eu acredito que você nunca ficou em cima assim de um canteiro de morango aí na sua vida, hein? Olha só. Tá lindo, parabéns. Muito obrigado. Deixa eu agradecer também o Ronaldo, que está lá em Minas Gerais, que dedicou seu tempo aqui, 1 hora de trabalho praticamente, compartilhando seu conhecimento aqui com os telespectadores aqui do TV Sítio, né? Muito obrigado, viu? Obrigado, Juarez. Obrigado a todo mundo. É um prazer. Eu sou um entusiasta da cultura do morango há muitos anos, né? Admiro muito o trabalho do Luiz. Admiro mais ainda, né, o trabalho dos produtores, como o seu Roberto. Aprendo muito com eles diariamente. O morango, ele é diário mesmo, como o Luiz disse. É o leite ali de cada dia, tem que estar todo dia, tem que estar em cima, monitorando. Ele pede atenção. Então, assim, eu fico muito feliz de participar, de ter participado, de estar dentro da estufa aí, né? Acho que é o meu lugar. Legal. E como é que você está lá no Instagram, lá para o pessoal te seguir? Então, tenho uma empresa que é @seragro, que a gente de vez em quando coloca alguns posts sobre a cultura lá. Legal. E, assim, eu quero também, assim, parabenizar, né, o Luiz, principalmente, porque a pesquisa no morango aqui
ela é bem dificultosa, né? A gente pega todas as variedades que vêm de fora, tecnologia que às vezes vem de fora, e a gente está num país tropical, né? A maioria é tudo feita lá para o hemisfério norte. Então, essa parte das variedades, que o IAC já trabalhou lá atrás, eu estou muito feliz, né? A UDESC está trabalhando aqui, e a Embrapa, a gente fica muito feliz deles estarem trazendo novidades aí, questão dessas variedades, para melhorar a produção do produtor. O morango tem muito a crescer ainda, o consumo é baixo, e essa parte do semi-hidropônico está ajudando muito a desmistificar essa parte do uso do agrotóxico, né, e ajudando a aumentar o consumo. Legal, é isso mesmo. Muito obrigado, viu, Ronaldo? Deixa eu agradecer aqui também. Obrigado a você. O senhor Roberto, que gentilmente cedeu aqui a estufa de morango dele. Se você visse como é que tá ali, ó, cheio de equipamento, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E as pessoas que quiserem vir aqui na safra comprar um morango do senhor, pode vir, né? Nós temos como princípio, Juarez, nós compartilharmos nosso conhecimento. Então nós não guardamos segredo de nada. Então se alguém quiser alguma colaboração, nós estamos aqui dispostos a colaborar também para o produtor. Itatiba tem pouquíssimos produtores de morango, e não é como Atibaia e Jarinu, né? E a gente tem incentivado as pessoas porque é uma alternativa muito interessante. E a venda de morango, nós aqui estamos hoje com uma produção pequena, né, muito pouco morango, mas não atendemos 30% daquilo que os produtores vêm nos procurar. Mas temos ali uma bela safra pela frente, somos entusiastas nisso, né? E se alguém quiser vir conhecer aqui, nós atendemos e pode até comer algum moranguinho no pé. Por enquanto o Colipag não dá para fazer porque é muito pouco morango, mas ali em agosto, setembro é o pico da produção, aí possivelmente a gente pode fazer isso sim. Gente, olha só, já peguei aqui um morango aqui, ó, pode ou não? Claro, claro. Vou experimentar um morango aqui, ó. E não precisa lavar, não. Não precisa nem lavar, ó. Tá aqui, ó, moranguinho. Uma delícia, viu? Fazer o Luiz ali passar vontade aqui no morango que eu escolhi aqui. Deixa eu agradecer também toda a equipe aqui do TV Sítio, o Marcelo, o Robson, o Zusa, que fizeram com que essa estrutura aqui acontecesse de verdade, né? Um desafio grande trazer toda essa estrutura de live, trazer uma TV para colocar aqui para o pessoal participar ao vivo, conectando não só nós que estamos aqui em Itatiba, mas também Minas Gerais, Rio Grande do Sul aqui nessa live. Eu acredito que todos que estão em casa assistindo gostaram e aproveitem para marcar aí aquele produtor amigo seu, aquela pessoa que precisava ouvir tudo isso que nós falamos aqui nessa live, tá? Deixa eu agradecer e a gente vai ficando por aqui. Até mais, gente. Até a próxima. O TV Sítio ainda não é pop, mas é agro. Somos pequenos com uma grande missão pela frente. Em cada bloco de estufa, levar informação, a polinização, novas técnicas de cultivo, esses galhos, para homens e mulheres do campo. A gente sonha com um Brasil rural cada vez mais forte, plantando conhecimento, compartilhando de norte a sul do país. Isso é ser agro. O TV Sítio é agro e o agro alimenta o mundo.